A segunda temporada de Alice in Borderland trouxe respostas sobre os cidadãos e os dealers daquele mundo, né? A série mostrou bem a diferença entre eles, mas nós não sabemos ainda nada sobre os criadores daquele universo, os mestres do jogo, porque não se enganem, Borderlands existe e eu vou te explicar como que isso se conecta com a cena final. Será que nós estamos vendo apenas mais um nível do mesmo jogo? O que aquele Coringa significa? Fala galera, como é que tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo pra gente falar de Alice in Borderland. Eu já postei um vídeo aqui no canal sobre a série, né, trazendo um super resumo da primeira temporada, que se você não se lembra muito bem de detalhes da primeira temporada, você pode assistir esse vídeo e conferir. Eu pretendo postar mais vídeos da série aqui, contando algumas das principais teorias da terceira temporada e tal, então se você gosta dessa série, se você gosta de conteúdo de séries e filmes, você pode se inscrever no canal se você não está inscrito, ativar o sino de notificações e me seguir no Instagram também para acompanhar o conteúdo exclusivo que eu levo para lá. Os criadores da série resolveram finalizar essa segunda temporada de uma forma muito inteligente. Eles fecharam os arcos dos principais personagens e deram muitas respostas pra gente sobre aquele mundo, sobre o que aconteceu, sobre o meteorito, só que eles deixaram de propósito algumas respostas ocultas, porque se a Netflix resolver encerrar a série agora nessa segunda temporada, beleza, teve um final, né? Essa segunda temporada teve esse clima de final, mas eles deixaram essas pontas soltas para caso a Netflix encomende mais uma temporada, eles terem para onde seguir com a história. Foi um final muito bem pensado que abre espaço aí para duas interpretações principais sobre aquele final. A gente vai comentar cada uma delas agora com detalhes. Antes de tudo, a gente precisa entender o significado da palavra Borderland. Traduzindo aqui para português, fica algo mais ou menos como fronteira. Mas o importante é que Borderland significa um espaço entre duas coisas, como se fosse um mundo do meio. E como vimos no final da série, Borderland é de fato um mundo do meio. É um mundo que fica ali no limite entre a vida e a morte. Fica no meio do caminho, né? E nessa fronteira o tempo passa diferente do tempo do mundo real mesmo. Descobrimos no final da série que o coração dos sobreviventes do meteorito ficou parado durante apenas um minuto. Um minuto no mundo real foi o equivalente a diversos dias lá em Borderland. Vamos voltar lá na primeira temporada, quando o Alisson chega ali em Borderland, né, junto com seus amigos Karube e o Shota, eles encontram uma menina que diz estar ali há 3 dias. E eles acham isso estranho. Enquanto eles andam na rua também, eles veem alguma comida estragando, né, coisas orgânicas se estragando, e para eles isso não faz o menor sentido, porque eles estão ali apenas um dia, enquanto essa menina que eles encontraram está lá há 3. Aqui nessa segunda temporada, nós vimos como a vegetação começou a tomar conta de tudo, né? No final da série, a vegetação já tinha tomado conta dos prédios, já tinha tomado conta das ruas, uma coisa que para acontecer no mundo real, né, aqui no nosso mundo sem humanos, demoraria mais de 50 anos. Então sim, as leis que regem o nosso mundo não funcionam em Borderland. Então a gente pode interpretar Borderland como um purgatório, como um mundo do meio, como um mundo entre dois mundos. E as pessoas que estão lá, elas têm 3 opções: ou lutar para sair de lá, sobreviver e voltar ao mundo real, ou aceitar a sua realidade e permanecer em Borderland para sempre, ou morrer e seguir em frente, né? Seguir rumo ao desconhecido. A primeira temporada da série mostrou pra gente os dealers, que são as pessoas que se infiltram nos jogos para confundir os participantes, e os dealers também ajudam os mestres dos jogos na execução dos mesmos. Os dealers não são cidadãos daquele mundo, os dealers são pessoas, chegaram lá, jogadores que se corromperam para ter dias a mais no seu vício, né, sem precisar ficar se matando, se sacrificando a cada jogo novo. Vimos aqui nessa temporada um flashback da Momoka, que era uma dealer, né? Ela foi a pessoa que se voluntariou para ser a bruxa no jogo de caça às bruxas. E de novo, se você não se lembra muito bem da primeira temporada, do final da primeira temporada, tem um super resumo aqui no canal. Na cena, Momoka estava conversando com o Rei de Ouros, dizendo que ela estava se voluntariando para aquilo porque ela estava querendo morrer ou viver pelos seus ideais, e que ela estava fazendo aquilo porque ela tinha certeza que não haveria um massacre. Bem, houve o massacre. Nessa mesma cena, né, mas lá na primeira temporada, durante o jogo da caça às bruxas, quando o jogo começou a ficar quente, a amiga da Momoka, que também era uma dealer, ela resolveu revelar para todo mundo que ela era dealer, que ela estava ajudando na execução dos jogos, e acabou morrendo pelo laser que veio do céu. Os dealers são isso, pessoas que trocaram de lado
para ter dias a mais em seu visto. Eles não passam disso. E aqui a gente viu nessa temporada os cidadãos daquele mundo, que são as pessoas que representam as cartas de figura. Depois que todos os jogos de números terminaram, chegou a hora dos cidadãos de Borderlands entrarem em ação. E aí a gente conheceu as pessoas que representam as cartas figuras, né? Nós conhecemos o Rei de Paus, nós conhecemos o Rei de Espadas, nós conhecemos o Rei de Ouro, nós conhecemos a Rainha de Espadas, nós conhecemos o Valete de Copas e, por último, né, o último desafio do Arizo, que foi a Rainha de Copas. Todas as cartas de figura que a gente via lá naqueles dirigíveis correspondem a pessoas, correspondem a cidadãos daquele país, pessoas que estão responsáveis pela segunda fase de jogos em Borderlands. Vimos no último episódio, inclusive, um flashback do Rei de Espadas recebendo a cidadania daquele país, ou seja, o Rei de Espadas ele já foi jogador uma vez e é até que ele chega lá naquele momento que a gente viu no flashback que ele mata o Rei de Espadas anterior e assume o lugar dele. Foi só no final da temporada que a gente entendeu bem o que significava ser um cidadão daquele país. Depois que todas as cartas de números e todas as cartas de figura foram vencidas, o mestre daquele mundo, né, o mestre de Borderlands, que a gente ainda não sabe quem é, deu aos jogadores uma escolha. Ou eles aceitavam a cidadania daquele país e viviam ali para sempre, ou eles recusavam. Todos os personagens principais, que foram as pessoas que a gente estava torcendo ao longo da série, recusaram esse convite, mas alguns aceitaram. Se o Aguni, por exemplo, tivesse aceitado permanecer ali em Borderlands, ele seria cotado para se tornar o novo Rei de Espadas, entende? O Aguni se tornaria o responsável pelo desafio físico máximo nessa segunda rodada de jogos para um grupo completamente novo de pessoas que chegasse ali em Borderlands. No final lá do jogo do Valete de Copas, eles ali descobrem a identidade do Valete de Copas e dois caras o torturam. Eles jogam o Valete de Copas ali dentro de uma sala e dizem para ele que ele vai revelar todos os segredos daquele país. A série não mostra exatamente, né, o diálogo deles dois, mas dá a entender que eles conseguiram extrair informações importantes do Valete de Copas, tanto que essas duas pessoas que conseguiram torturar o Valete de Copas são as pessoas que aceitaram permanecer em Borderlands. Eles já sabiam o que esperava por eles, porque o Valete de Copas contou. E aí esses dois acabam se tornando os novos cidadãos de Borderlands. Vão assumir as suas identidades, vão assumir funções que vai se refletir em alguma carta de figura. Então a hierarquia de Borderlands fica assim. Em primeiro lugar, os mestres do jogo. Em segundo lugar, os cidadãos daquele país. Em terceiro lugar, os dealers. E, por último, os jogadores. A gente já teve informação de quase todo mundo desse país, menos dos mestres, menos dos criadores daquele mundo, né? As pessoas responsáveis por apertar o botão que joga o laser que mata tanto os jogadores quanto os cidadãos. E é isso que a série deixou em aberto para continuar com a história, caso a Netflix resolva encomendar mais uma temporada da série. Lá no episódio 4, o Arizo, ele acha ali uma filmagem, né? Ele assiste uma filmagem junto com a Alzag de uma menina que ela lembra perfeitamente bem o que aconteceu no Dia dos Fogos. Ninguém lembra muito bem, né? Mas ela explica que quando ela era criança, ela fez uma operação no cérebro e por isso ela é a única pessoa a se lembrar com detalhes do que aconteceu naquele fatídico dia. Só que antes dela contar, ela acaba sendo morta pelo Rei de Espadas. Ou seja, ela poderia ter dito no vídeo, se ela não tivesse sido morta, a verdade, que foi um meteorito que caiu e que tá todo mundo ali meio morto, tá todo mundo no purgatório, ou não. Ou ela poderia ter dito alguma coisa completamente diferente. Isso não sabe. Essas são as pontas soltas que a série deixou de propósito. Se Borderlands for de fato um purgatório, isso explica por que o tempo passa diferente para as pessoas ali. O Arizo, né, no começo da série, ele encontra uma menina que está lá há 3 dias enquanto ele acabou de chegar, e o Rei de Espadas está ali há muito mais tempo, né, tá ali desde o ciclo anterior, e tudo isso tem uma explicação, porque se isso for de fato o purgatório, um minuto que passa no mundo real, né, que o coração das pessoas ficou parado no mundo real, é muito mais tempo aqui. Ou seja, essas pessoas que chegaram antes em Borderlands foram as pessoas que foram atingidas pelo meteorito primeiro que o Arizo e os seus amigos. Os milésimos de segundos, né, que o meteorito atingiu essas pessoas antes de atingir o Arizo e os seus amigos foram responsáveis por dias e dias anteriores, né, meses e meses antes do Arizo chegar naquele lugar. As pessoas que ficaram entre a vida e a morte por conta do meteorito e que não tinham um propósito de vida foram enviadas para lá. Essa foi a grande mensagem da série. O Arizo, ele não tinha um motivo de viver, a Alzag também não, mas eles encontraram razão para viver
dentro de Borderlands. E foi assim com todos os outros personagens principais também. A gente viu isso através dos flashbacks deles. O que prova que Borderlands não foi uma ilusão, não foi um sonho, não foi alguma coisa que aconteceu apenas na cabeça do Arizo. Porque o Arizo, ele não poderia saber nunca do que aconteceu quando ele não estava perto. Não tinha como ele conhecer o passado das pessoas que ele nem conhecia. Não tinha como ele imaginar, né, e sonhar com os jogos que o Xixia participou, por exemplo. Tudo o que aconteceu em Borderlands foi real. E as pessoas que sobreviveram aos jogos foram as pessoas salvas no mundo real, com exceção da Anne, né? Porque a Anne morreu lutando contra o Rei de Espadas, mas ela também foi salva. E essa cena pode ser explicada por aquela menina, né? Antes dela morrer, né? A Rhea, eu acho que é o nome dela, ela segurou na mão da Anne e a trouxe de volta para o mundo real junto com ela. Tudo que eles viveram lá aconteceu de fato, mas eles não lembram. O que é bom, né? Porque se o sentido de Borderlands for dar um novo propósito de vida a essas pessoas, a as encher de trauma do que elas passaram lá não é uma boa ideia. Entretanto, a conexão que eles tiveram enquanto eles estavam nesse país permanece agora no mundo real. E a gente conseguiu provar isso por aquela cena final do Arizo com a Uzagi. Contudo, se a série tiver mais uma temporada, tudo isso que aconteceu pode ser interpretado apenas como mais uma camada de Borderlands, porque na cena final a gente vê ali uma mesa cheia, né, com um baralho ali, e todas as cartas do baralho voam, indicando que eles venceram todas as cartas do baralho, menos uma, a carta Coringa. Nos jogos de baralho, a carta Coringa é uma carta que subverte as expectativas, né? É uma carta que muda as regras estabelecidas para aquele jogo. E no contexto da série, a carta Coringa pode significar que eles ainda não venceram todos os desafios, que eles ainda precisam passar pelo Coringa para ter as suas vidas de volta. Pode ser que o Coringa trace algo para eles no mundo real mesmo, fora de Borderlands. Como eu disse, no baralho, né, nos jogos de baralho, o Coringa é uma carta que subverte as regras estabelecidas para aquele mundo. Então pode ser que na série o Coringa haja no mundo real. Ou o Coringa pode significar também que aquilo é apenas mais uma camada do mesmo jogo, que os jogadores acordaram achando que estão no mundo real, mas aquilo tudo é uma ilusão. Mas eu espero que a série não vá por esse lado. Eu espero que, se a série for renovada, a carta Coringa haja no mundo real mesmo, sabe? Que aquilo tudo que a gente viu na última cena da série seja verdade de fato e que o Coringa tá aqui fora no nosso mundo tentando testar eles em outras coisas, né? Pra saber se eles realmente conseguiram seguir o propósito de vida deles que eles acharam lá em Borderlands. E que o Coringa nos dê também respostas sobre os mestres daquele jogo que a gente não sabe nada. E todas as cartas de figura da série representavam pessoas, né? A Dama de Copas, o Rei de Espadas, ou seja, o Coringa também é uma pessoa. E se ele é uma pessoa, né? Se ele é um Coringa que estava ali assistindo tudo, pode ser que ele já tenha aparecido na série antes, só que a gente não percebeu. Mas é isso, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que eu tenha conseguido ajudar um pouco vocês a juntarem as peças, né, do que a gente acabou de assistir. Devo postar em breve aqui no canal um vídeo comentando de teorias sobre essa carta Coringa, e é mais teoria mesmo pra gente viajar junto. Então fica ligado aqui no canal. Deixa o like, por favor, que o like me ajuda pra caramba, vocês não imaginam quanto. Compartilhe o vídeo com seus amigos que gostam da série. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado pra assistir meus vídeos anteriores. Tchau e até o próximo vídeo.